Esta é a Voz da Profecia, programa dedicado à proclamação dos ensinos da fé cristã. O nosso quarteto canta Sejas louvado, Rei Criador da Natura. Sejas louvado, Rei Criador da Natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva o Senhor pelo insondável amor, seu santo amor que perdura. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sobre a verdade ergue teu reino superno. Teu louvor seja somente Senhor, sim, pelos séculos eternos. Ao microfone agora para a sua palestra, Roberto Rabelo. Sempre evocamos com respeito e carinho a memória dos grandes vultos da história pátria, o Barão do Rio Branco, o Duque de Caxias, Dom Pedro II, Rui Barbosa e outros. No cenário internacional temos Abraham Lincoln, um nome também por todos prezado. Há um interessante episódio relacionado com Lincoln que muito ilustra o nosso tema. Corriam os anos da Guerra Civil dos Estados Unidos. Num dia de audiência do presidente, cerca de 50 pessoas aguardavam na sala de espera a sua vez de falar com Lincoln. Entre os presentes estava um soldado que envergava o seu uniforme. Um menino pequeno entrou na sala e, atraído pela farda, aproximou-se do soldado. Logo os dois conversavam animadamente. O homem mostrou ao menino a manga vazia do seu paletó e explicou-lhe como perder o braço na guerra fratricida. Contou-lhe também interessantes histórias do exército. Quando a certa altura o soldado revelou que ali estava para se avistar com o presidente, o menino o surpreendeu com a declaração: "O presidente é meu pai. O senhor quer falar com ele?" Ouvindo a confirmação, o pequeno Ted, pois esse era o seu nome, disse ao soldado: "Vou conseguir que o senhor entre", e saiu correndo. Justo então, um secretário entrou na sala e anunciou que, por falta de tempo, o presidente não poderia atender mais ninguém. Todos se levantaram e saíram, menos o soldado. Dirigindo-se a ele, o secretário disse que era inútil esperar, mas o soldado o informou de que o filho do presidente fora falar com o pai para lhe conseguir a entrevista. "O senhor quer dizer o pequeno Ted?" indagou o funcionário. O soldado respondeu que sim. Ouvindo isso, o secretário disse: "Bem, se o filho do presidente está lá intercedendo pelo seu caso, o senhor será recebido." E ele de fato o foi. Qual o soldado deste incidente? Todos nós pecadores necessitamos de alguém que por nós interceda. Necessitamos de um mediador, alguém que esteja entre nós e Deus. Esse alguém é o Filho de Deus. E considera isso, amigo: se o Filho de Deus subiu para o Pai a fim de interceder por ti, é certo que serás atendido se a ele apelares. Tão só confia nele e lembra a Escritura que diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, nosso mediador, que penetrou nos céus para comparecer agora por nós diante de Deus. Nos dias do antigo Israel, Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário, um templo móvel, no qual fossem realizados os serviços de sacrifícios e orações. Naquele santuário, os cordeiros sacrificais representavam Jesus, que havia de vir e morrer pelos pecadores. A oferta do sangue no santuário ensinava a grande verdade de que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Se cremos nesta verdade, se aceitamos o seu sangue como vertido por nós, Deus lança a nosso crédito o sacrifício expiatório de Cristo. Os nossos pecados são perdoados e nós somos justificados. Passamos a ser considerados por Deus como justos.
Os antigos sacrifícios eram oferecidos pelos sacerdotes, e o sumo sacerdote, especialmente como mediador entre Deus e o povo, era um símbolo de Cristo. Ele orava pelo povo e, em benefício deste, ministrava o sangue purificador. Isto é o que Jesus, nosso sumo sacerdote, faz por nós. Ele oferece o seu próprio sangue, pois é tanto o cordeiro como o sacerdote. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do antigo templo em Jerusalém rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Isso indicava que o serviço do templo com os seus sacrifícios e os seus sacerdotes chegara ao fim, e que logo Jesus subiria para o céu, a fim de ser o nosso sumo sacerdote no santuário em cima. O templo terrestre, com os seus sacrifícios e o seu sacerdócio, era uma sombra, uma figura das coisas celestiais, de toda a obra de Cristo por nós. Lemos, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. O primeiro tabernáculo, ou santuário, foi construído por Moisés. O segundo o foi por Deus mesmo. O primeiro era o lugar em que os sacerdotes terrenos ministravam sob o sistema típico ou simbólico que apontava a coisas futuras e melhores. O segundo é o lugar onde Jesus, o sumo sacerdote do santuário celeste, exerce o seu ministério em prol do homem. O primeiro estava localizado na terra, o segundo no céu. O primeiro era um tabernáculo típico, simbólico. O segundo é o verdadeiro, o original. Que nos diz a Escritura quanto aos sacrifícios diariamente oferecidos no santuário terrestre? Lemos, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Hebreus 9, 23. E que sacrifícios são superiores a esses, aos do santuário terrestre? A resposta vem logo após, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. No santuário celeste, o Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote, nosso mediador, aparece oferecendo não o sangue de animais, como se fazia no santuário terrestre, mas o seu próprio sangue, como santo sacrifício oferecido por nós. Jesus, nosso grande sumo sacerdote, morreu uma vez pelos nossos pecados. Este é o maior dos fatos do passado, e o maior fato do futuro será a segunda vinda de Cristo, pois ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Outros verão Jesus voltar. A Escritura diz que todo olho o verá, mas só aos que o esperam para a salvação, aos que se acham sob o sangue, remidos e justificados pelo seu sacrifício, ele aparecerá sem pecado, isto é, não para tratar de pecado. Na sua primeira vinda ao mundo, Cristo tratou do pecado, expiou a culpa do homem na cruz. Na sua segunda vinda, ele não mais tratará do pecado. A obra de salvação estará encerrada. Os que receberam a sua justiça pela fé hão de ser glorificados, feitos semelhantes a ele, porque, diz São João, havemos de vê-lo como ele é. 1 São João 3, versículo 2. Idoso cidadão da Índia conduzia um cabrito a um templo hindu para oferecê-lo como sacrifício. Um missionário cristão perguntou-lhe por que fazia aquilo. A resposta foi: meu pai, meu avô, meu bisavô, todos os meus ancestrais fizeram isto e eu lhes sigo o exemplo. Mas deve haver outra razão ainda, ponderou o missionário. Não, respondeu o hindu. Esta é a única que eu conheço. Dar-se-ia o caso, continuou o missionário, de o senhor achar que pecou e que uma morte deve ocorrer para lhe expiar a culpa? O rosto do ancião se iluminou. Ah, disse ele, é isso mesmo. O senhor sabe mais da minha religião do que eu próprio. Isso deu ao missionário a oportunidade de expor ao ancião hindu o ensino bíblico quanto ao sistema de sacrifícios que vigorou entre o antigo povo de Deus. Os sacrifícios das religiões não cristãs são certamente uma corrupção daquele sistema. E também de mostrar que ele era simbólico da obra de Cristo em prol do homem, inclusive de sua obra mediadora. Que maravilhoso sacerdote o nosso! Cristo lançou uma ponte sobre o abismo que o pecado criou entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Ele é o pacificador.
morreu para nos reconciliar com Deus. Não que Deus não nos amasse e recusasse a reconciliação, mas porque o Pai, de quem partiu a reconciliação, estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. O apóstolo São Paulo escreveu que Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. Ele não só morreu para fazer a paz, mas ressuscitou dos mortos e está à destra de Deus para tornar efetivos os bens que nos comprou na cruz. Cristo é agora o nosso mediador, nosso amigo, o sumo sacerdote da nossa reconciliação. Como está escrito, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Já estás em contato com o divino humano mediador, rádio ouvinte. Lembra que como filho do homem ele tomou a nossa natureza, suportou as provas por que temos de passar e se compadece das nossas fraquezas. Porque nos ama e nos compreende, ele está pronto a receber-nos, seja qual for a nossa condição. O que vem a mim, disse ele, de modo nenhum o lançarei fora. Venha ao Salvador agora e, dando-lhe o teu coração, confia a ele o teu presente e o teu futuro. Teu grande amor por mim, Jesus, não poderei jamais medir. Meu coração unido ao teu, quero muito grato então sentir. Teu todo teu somente sou, foi teu amor que me salvou. Dá-me a certeza de em meu ser só abrigar o amor de Deus. Toma, Senhor, o meu querer, meus bens, meus dons, ó, faze teus. Sejam também, ó Salvador, todos os atos meus de amor. De onde venho? Quem sou? Para onde vou? Que normas devo seguir para triunfar na vida? Estas são algumas das grandes perguntas que fazem os jovens pensantes, de modo especial nestes dias em que ventos de estranhas ideias sopram no mundo. A Voz da Profecia oferece sólida orientação para os moços nas 24 lições do seu excelente curso para jovens. Este curso é baseado nos ensinos do Sagrado Livro e contém sábios conselhos sobre o que pode um jovem tornar-se na vida, como vencer obstáculos, com quem se casar, como relacionar-se com Deus, de modo a ter a sua aprovação e alcançar o seu favor. Prezado jovem, o curso em apreço é grátis e reconhecidamente fácil. Pede a tua inscrição nele agora mesmo à Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Voltaremos ao ar na semana que vem, neste dia e hora. Sintonize. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.